Amém, irmãos? Hoje é dia de Pentecostes, domingo de Pentecostes. Estava aqui, quantos estão sendo abençoados por Deus nesse tempo aí? E eu não vou pregar aqui hoje, não quero trazer uma ministração longa, né, por conta do nosso tempo, mas eu quero compartilhar algo que está no meu coração, aquilo que eu tenho refletido conosco, para nós como igreja. Nós entramos nesse período, né, de jejum prolongado, visando esse dia, né, dia 24 de maio, né, dia de Pentecostes. E uma das coisas que eu estava agora aqui no momento do culto e Deus trazendo sobre isso assim, é que muitas vezes, né, que nem nós aqui na igreja, nós fizemos lá no dia 7 de fevereiro, né, dia 7 não, dia 2, o aniversário da igreja, dia 2. Quando que a Hannah nasceu? Dia 1. Então é dia 1 de fevereiro. Pronto, pega a mãe nessa, né? E dia 1 a gente comemora o aniversário da nossa igreja, né? Temos isso, fazemos isso e celebramos, amém? É uma data importante. Porém, Atos 2, né, o dia de Pentecostes, é o aniversário da igreja de Cristo. A igreja nasceu nesse dia, literalmente, 50 dias depois da Páscoa, dia de Pentecostes. Então, o que eu quero compartilhar hoje é sobre esse dia e a festa de Pentecostes. Eu vou trazer somente algumas reflexões para nós. Então, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Não é só esse texto que eu quero trazer nessa palavra aqui. Você está com o caderninho da conferência aí ou não? Sim ou não? Tem alguém que não ganhou? Quem não ganhou, levanta a mão aí. Aqui, ó, tem a Monique que não ganhou. Ó, pegar um caderninho. Efésios capítulo 5, versículo 15. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Efésios 5, 15, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: portanto, tenham o cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Versículo 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra, e nós oramos, Senhor, para que o Senhor continue falando conosco como igreja, que o Senhor possa aquecer o nosso coração com essa porção da Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra, ela alcance mesmo o destino dela em nós. Nós oramos, Senhor, para que essa palavra, ela possa cair em terra boa, e Espírito Santo, regue, para que ela possa frutificar, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Efésios capítulo 5, apóstolo Paulo, na sua carta mais teológica que ele escreveu, e ele escreve para essa igreja. Efésios, ela é dividida em duas partes, capítulo 1 até o capítulo 3, é algo que Paulo vai falar, o que Cristo fez, né, por nós. E Efésios 3, a partir do 3, do 4 ao 6, é uma outra divisão que agora fala sobre em Cristo, né? Então, o que nós vamos viver em Cristo, nessa nossa vida com Cristo, amém? E aqui no texto, nós vamos ver Paulo falando sobre o cuidado com a nossa vida. Então, Paulo, ele começa com um alerta, fala comigo, alerta. Ele fala assim, ó, vocês, discípulos, em Éfeso, cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Então, ele vem trazendo um alerta, ei,
cuide da maneira como você está vivendo. Cuide da maneira como você está guiando aí a sua vida, né? Cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado com o seu estilo de vida. E aí ele vai dizer, não vivam como tolos, mas vivam como sábios. E aí Paulo, então, ele está dizendo sobre dois estilos de vida. Um estilo de vida que é alguém tolo e o estilo de vida de alguém que é sábio. Quantos aqui desejam ser sábios diante de Deus? E aí Paulo, ele vai trazendo alguns pontos sobre essa sabedoria. Então, sejam sábios. E o primeiro ponto que ele vai falar aqui é aproveitando bem o tempo. Ele vai falar sobre remindo o tempo em outras versões, porque os dias são maus. Queridos, ele falou isso em... Paulo escreveu essa carta aos Efésios, e já temos mais de 2000 anos que Paulo escreveu sobre isso. Aqueles dias eram maus, e a palavra de Deus vai dizer que a maldade do mundo, um sermão escatológico de Jesus, vai falar em Mateus 24, que a maldade iria aumentar, e o amor de muitos iriam se esfriar. Se naqueles dias, Paulo estava dizendo, ei, cuidado com a maneira que você está vivendo, vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Se Paulo estava fazendo essa exortação e esse alerta para aqueles discípulos lá de Éfeso, quanto mais para nós hoje. A maldade dos nossos dias hoje é maior do que daquela época. Você está aí, sim ou não? A maldade está aumentando. Então, eu e você agora, o peso dessa palavra, ela precisa também ser maior. Nós desejarmos ser mais sábios diante dos nossos dias. Como nós estamos vivendo, como que nós estamos vivendo o nosso dia a dia, como que está sendo o nosso estilo de vida. E aqui eu queria trazer esse ponto sobre aproveitando bem o tempo. Aproveitando bem o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Salmos vai dizer que o salmista, ele clama, falando, Senhor, ensina-me a contar os dias, para que eu alcance um coração sábio. Então, ensina-me a discernir o tempo. Em Israel, tinha uma tribo, chamada tribo de Issacar, que eles eram mestres na ciência do tempo. Eles sabiam discernir tempos e épocas, estações. Uma tribo inteira do povo de Israel, tinha 12 tribos, uma era meu Deus do céu, sua especialidade era discernir tempos, era a habilidade dessa tribo. Você está aqui comigo? Agora, nos nossos dias, o que Deus quer fazer de nós é um povo que sabe aproveitar bem o tempo, viver bem e discernindo os tempos, o tempo que nós estamos vivendo. E dentro do plano de Deus, Deus tem uma cronologia, Deus está fazendo algo na história. Dentro do plano de Deus, os dias que eu e você estamos vivendo na nossa geração, são os últimos dias. A nossa igreja, a igreja, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade, da nossa história, do tempo nosso agora. Dentro do plano de Deus, nós estamos nesses dias, chamados os últimos dias. Nós estamos nessa fase, dentro do plano de Deus, e por isso eu e você precisamos discernir bem, para aproveitar bem esse tempo. Você está aí? Estamos nessa fase. Qual é a principal evidência que nós estamos nesses dias biblicamente? Eu queria que você abrisse comigo, deixasse um dedinho aí em Efésios e fosse comigo em Atos 2. Quem abriu, diga, eu amo a Bíblia. Atos 2 vai dizer o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Queridos, muitas vezes nós lemos esse texto, várias vezes, frequentemente,
e passamos desapercebido com algumas coisas importantes para nós. E o fato é que o versículo 1 começa com: ao cumprir-se o dia, uma estação, um momento, ao cumprir-se o tempo exato. E aquela comunidade, aqueles discípulos que viram Jesus, eles estavam no lugar exato que eles deveriam estar, porque eles estavam discernindo os tempos, as estações, as épocas, entendendo que Jesus tinha falado para eles: não saiam desse lugar até que vocês sejam revestidos de poder do alto. E eles continuaram perseverando nesse lugar. Você está aqui? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Nós temos os eventos dentro do plano de Deus, temos criação, temos a queda, temos Deus elaborando o seu plano com a nação de Israel, temos o ápice, o evangelho em Cristo, Jesus vindo, né? Nós sabemos sobre o nascimento de Jesus, né? Nós temos a ascensão de Jesus, temos a descida do Espírito Santo em Atos 2, o nascimento da igreja, e o tempo que nós estamos, e também o retorno de Jesus, dentro do plano de Deus. Mas o que nós temos também, biblicamente, para olhar para o dia que nós estamos, é sobre as festas de Israel. Deus institui 7 festas em Israel: a festa da Páscoa, dos pães asmos, do molho das primícias, do Pentecostes, das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. Deus institui as festas em Israel para marcar os ciclos de um ano. Um ano do povo de Israel tinha essas 7 festas, e apontava para 3 festas maiores, dando destaque em um ano, que o povo de Israel, todo mundo, precisava comparecer diante da presença de Deus pelo menos 3 vezes no ano. E essas 3 festas eram Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Você está aí? Sim. Então, dentro do calendário de Deus, do cronograma divino, nós já vivemos Páscoa. Jesus veio, o Cordeiro. Você está aí? Sim. Mas tem uma, né, dentro da Páscoa, Jesus aponta que ele está aguardando aquela mesa, a próxima mesa, no dia que ele voltar. Então a Páscoa também aponta para o fim dos tempos. Mas também, agora, a igreja vive o Pentecostes. E o Pentecostes não só acontece em Atos 2, mas dentro do tempo de Deus, nós estamos vivendo o tempo de Pentecostes, da festa de Pentecostes, e aguardando o dia de Tabernáculos. Você está aqui comigo? Sim. E esse é o momento que todos os profetas do Antigo Testamento desejavam viver. Nós estamos vivendo essa parte como igreja dentro do plano de Deus. A festa de Pentecostes. Dentro disso, nós vivemos em Israel o Pentecostes do Velho Testamento. E nós temos em Atos 2 o Pentecostes do Novo Testamento. O Pentecostes do Velho Testamento, ele acontece no Monte Sinai, na Velha Aliança, onde no Velho Testamento você tem a letra, a lei, sendo escrita em pedras. No Novo Testamento, em Atos 2, nós temos também agora no monte, e nós vemos a lei de Deus sendo escrita nos corações dos homens. No Velho Testamento, nós temos a lei sendo escrita pelo dedo de Deus. No Novo Testamento, em Atos 2, nós temos ela sendo escrita pelo Espírito Santo. No Velho Testamento, Moisés mandou matar 3.000 pessoas por causa da desobediência. Em Atos 2, você tem Pedro pregando e uma conversão de 3.000 pessoas. No Velho Testamento, a lei é dada no Monte Sinai. No Novo Testamento, ela é dada no Monte Sião.
O Pentecostes no Antigo Testamento, o mediador foi Moisés. No Pentecostes do Novo Testamento, o mediador é Jesus Cristo. No Pentecostes do Velho Testamento, nós temos a glória de Deus no rosto de Moisés. No Pentecostes, no Novo Testamento, nós temos a glória de Deus sendo revelada em Cristo. No Antigo Testamento, nós vemos no Pentecostes a letra matando, evidenciando o pecado. No Pentecostes, no Novo Testamento, o Espírito vivificando, trazendo vida para aqueles que estavam mortos. No Pentecostes do Velho Testamento, nós temos o som de trombetas, trovões e relâmpagos. No Novo Testamento, no Pentecostes do Novo Testamento, nós temos o som como o vento impetuoso e línguas como de fogo repousando sobre cada um deles. No Velho Testamento, nós temos a velha aliança, tinha um livro. No Novo Testamento, nós vemos isso também sendo escrito após a descida do Espírito Santo. Nasce o livro do Novo Testamento, a antiga aliança e a nova aliança. No Velho Testamento, nós temos o aniversário do judaísmo nascendo. No Novo Testamento, nós temos o aniversário da igreja, a obra que Jesus veio iniciar. Você está aí? No Pentecostes do Velho Testamento, nós vemos um sinal da velha aliança de guardar o sábado. No Novo Testamento, nós também temos um sinal da nova aliança, o domingo marcado pelo dia de quando o Espírito Santo veio. E sempre será num domingo. Você está aí, querido? Efésios capítulo 5 é sobre Paulo nos chamando a viver esse estilo de vida de sabedoria, aproveitando bem o tempo. A primeira coisa que ele fala sobre nós, para nós, é sobre aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 5, ele vai falar sobre procurar compreender a qual é a vontade de Deus. E a terceira coisa, ele vai falar sobre nós nos enchermos do Espírito Santo. Pentecostes ainda é real para a igreja. Nós estamos vivendo nesse tempo de Pentecostes, onde nós precisamos viver viver uma vida e essa ordem do encher-vos do Espírito constantemente, dia após dia, para vivermos compreendendo a vontade de Deus e aproveitando bem o tempo. Nós não vamos conseguir acertar nessa missão sem a pessoa do Espírito Santo, sem darmos espaço para Deus na nossa vida, na nossa agenda, na nossa rotina diária. Nós não iremos conseguir isso sem ser cheio do Espírito. O que aconteceu em Atos 2 foi um avivamento de Jerusalém. Nós podemos, na nossa geração, não ter um avivamento, mas nós podemos viver cheios. Nós podemos não ter um avivamento aqui em Botucatu, mas a minha casa pode ser avivada. A minha família pode viver uma realidade onde nós somos cheios do Espírito constantemente. E era isso que Paulo estava ensinando para os Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 18, e não se embriague com vinho, por isso leva a devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Israel, eles falavam bastante sobre a questão da chuva temporã e a chuva serôdia. Essas dois tipos de chuvas que começaram, que marcam ali a estação de Israel, a estação do plantio e a estação da colheita. A chuva temporã é a chuva do plantio e a chuva serôdia é a chuva da grande colheita. O que aconteceu em Jerusalém, esse início, foi Deus marcando
o início da igreja, o início da colheita, né, Deus mandando chuva para irrigar a terra. E depois, agora nessa estação que nós estamos vivendo tempos de várias chuvas de Deus ao longo da história. Mas tem promessas que Deus vai derramar a última chuva. Eu creio nisso, Joel 2 fala sobre isso. Joel 2 é Deus derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Eu quero que você abra comigo, e vou encerrar com isso agora. Joel capítulo 2, e eu quero terminar com algo prático para nós e como isso afeta a nossa vida. Joel capítulo 2, versículo 28, é o texto que Pedro leu em Atos 2, eu não quero ler tudo, porque não vai dar tempo. Não quero delongar na mensagem, mas Joel 2 foi o texto que Pedro citou em Atos 2, amém? E Joel 2, versículo 28, é uma profecia de um avivamento que vai acontecer, um derramar de Deus sobre toda a carne, mas eu quero que você olhe para essa realidade de Deus com relação às chuvas que Ele está mandando sobre nós, e essa ordem que Paulo falou sobre nós nos enchermos do Espírito, e com essa expectativa do nosso coração agora, né? Para esses dias, o tempo que nós estamos vivendo. Joel 2 vai dizer o seguinte, versículo 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Olha só, depois desse ponto, preste atenção no texto. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão até sobre os servos e sobre as derramarei o meu Espírito naqueles dias. Efésios 5, estou fazendo, vai comigo, senão você não vai pegar aqui. Efésios 5, Paulo, ele vai falar sobre, depois do texto que nós lemos, ele está falando sobre a vida da igreja, depois disso, ele vai falar sobre marido e mulher, depois disso, ele vai falar sobre, né, o dever do marido e o dever da esposa, né, como que o marido deve amar a esposa, como a esposa deve se comportar diante do marido. Ele vai falar como que os pais devem se comportar com os filhos, como que os filhos devem se comportar com os pais. Ele vai falar sobre trabalho. Ele vai falar sobre como que os servos devem se comportar com seus senhores e os senhores com os seus servos. E depois, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre batalha espiritual. E aqui eu quero trazer como que isso aqui afeta agora a nossa vida e os dias de hoje. E eu quero terminar com isso, a nossa reflexão. Amém? Do dia de Pentecostes. E para a gente entender a importância de uma vida cheia do Espírito para os nossos dias. Querido, Deus tem uma vontade soberana sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a igreja. O desejo de Deus é de formar, não é indivíduos proféticos, mas são igrejas proféticas, comunidades proféticas. É um povo. A obra de Deus não é com você, é com o reino, é com pessoas, é com comunidade, é entre aliança, é entre relacionamentos. Essa é a obra de Deus. Paulo começa falando Efésios 5 para uma igreja, vida de igreja. Ele está falando para uma igreja, a igreja de Éfeso. Às vezes nós lemos isso e só lemos para mim e esquecemos que ele está falando para um corpo coletivo. Você está aí? Então Deus vai fazer isso nos nossos dias. Jesus vai voltar, querido. Jesus vai voltar. E Ele está preparando um povo para isso. Amém? Ele tem essa vontade para nós.
Ele tem essa vontade para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, que inclui os indivíduos. Quando eu olho para a vontade de Deus para mim como um homem, como um pai, como um marido, e vejo o quanto de princípios que Deus, né, querido, eu já li a Bíblia várias vezes e não canso de ler, eu quero continuar lendo, mas quando eu olho para a palavra de Deus e vejo muitas coisas, eu falo, caraca, tem coisas aqui que, Deus, eu preciso da sua ajuda, preciso crescer nisso, preciso melhorar, começo a me arrepender das minhas faltas. Nesse tempo de jejum, o ponto 2 nosso era por arrependimento. E o fato é que, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo isso, né? Deus apontando para nós o seu desejo, o que Ele deseja para o seu povo. Durante o caminho, eu vou vendo, cara, eu vou pisando, uma coisa eu acerto, outra coisa eu erro. Depois eu acerto uma e erro 10. E aí volto e falo, Deus, eu quero. Só que o que Paulo está nos ensinando aqui, para andar diante de Deus nos nossos tempos e ter esse estilo de vida de sabedoria, é que sem uma vida cheia do Espírito, eu não vou conseguir. Não é pela minha força e o meu desempenho. Atos 2 é o derramar do Espírito. Jesus sabia que os discípulos não iriam conseguir sozinhos. Por isso que ele falou, eu vou morar dentro de vocês. É o Espírito sendo derramado nos nossos corações. É Ele morando em nós e nos capacitando, e se derramando, e se derramando. Muitas vezes nós olhamos para a vontade de Deus, queremos e não conseguimos. E ficamos perguntando, cara, o que falta? O que falta foi o que Jesus enviou, foi o Espírito Santo. É mais dele em nós. Nesse jejum nós não estávamos buscando por Deus, faz isso. Não, o primeiro ponto era, Deus, nós queremos mais de você. É só disso que nós precisamos. É mais de Deus. É mais do Espírito Santo. É mais da sua presença. É mais dele. Em nós. Ele que nos capacita. Quantos aqui têm problemas? Quantos enfrentam desafios em casa? Todo mundo, sim ou não? Tem coisas que nós criamos. São problemas que eu e você criamos. Frutos de pecado. Outros são frutos de maus hábitos e más escolhas. Mas outros problemas, querido, são também de batalhas espirituais. Outros problemas e desafios também são esses, assim. E o que vai nos ajudar a sermos transformados é a pessoa do Espírito Santo. Deus continuando escrevendo a sua lei no nosso coração, nos convencendo. Eu lembro de uma vez que eu estava numa reunião do Ticum, não sei se o Paulo estava, mas eu vi o Haroldo falando, e a última palavra daquele encontro era dele. E o Haroldo começou a chorar, como sempre, né? E ele falando ali naquele dia, ele falou assim, eu estou falando aqui com vocês, com pastores, né, com liderança da igreja, e tantos conselhos que a gente deu, já. E quantos conselhos que não foram seguidos. E aí ele começou a chorar, falando que o Espírito Santo nos leve para este lugar. Que o Espírito Santo nos leve para este lugar. Todo mundo aqui já ouviu muitas palavras, muitas pregações.
Eu já ouvi muitas palavras, muitas pregações. Mas que o Espírito Santo nos ajude a viver cada uma delas. O que eu quero trazer hoje aqui para você e te animar a buscar se encher do Espírito Santo todos os dias. Aqui tem muitas batalhas que você está enfrentando e que tem coisas que é batalha espiritual, cara. Em casa a gente está enfrentando várias. A gente enfrenta e quando a gente reconhece, a gente fala, cara, isso aqui é batalha espiritual pesada. Tem coisas que são os nossos pecados. Tem coisas que estão atrapalhando você de viver a vontade de Deus e continuar perseverando, te desanimando. Vou dar coisas práticas, exemplos práticos. Casamento, você casou, sim ou não? É vontade de Deus. Deus não quer que a gente divorcie. Prático. Mas dentro do casamento eu tenho problema. Tenho lutas. E eu preciso do Espírito Santo. E da presença dele em casa. Ter filhos é bom, mas dá problema. Tem dificuldade. E eu preciso do Espírito Santo para guiar minha casa. Para fortalecer minha casa. Para perseverar. Você está aí? O plano de Deus é família, querido. Deus ama a família. Igreja é bom? É bom. Mas continuar perseverando é plano de Deus. E para a gente perseverar, a gente vai precisar do Espírito. Para a gente perseverar buscando a palavra dele, se arrependendo. Tem portas que Deus nos abre. De trabalho. Aqui, faculdade. Ministério, sei lá, coisas que Deus falou, e já deixou claro, é a vontade dEle, e uma das coisas que nós precisamos como igreja nos nossos dias aprender é, não guiar a nossa vida pelas nossas emoções, mas pela palavra de Deus, e aí quando a gente busca a palavra e Deus dá a palavra, é levar a palavra de Deus a sério, só que vai ter desafios, e nessa porta que Deus te abriu, você orou tanto, e Deus abençoou você, e falou, vai lá, aqui é a minha vontade mesmo, está guiando a sua vida. E aí vai ter desafio para tirar você de lá, se desanimar você também, e você desistir daquilo que Deus está fazendo. E o que vai nos ajudar a se manter é a pessoa do Espírito Santo. E a principal coisa do plano de Deus para nós é a nossa vida de corpo, vida de igreja, comunhão. Isso não é fácil viver. Não é. Mas o que vai nos fazer viver igreja gloriosa é a pessoa do Espírito Santo. É o enchimento, é o quanto de cheios do Espírito Santo nós estivermos coletivamente. Não é só o pastor, não é só o missionário, não é só o diácono da igreja, liderança da igreja, não, é o corpo. Joel 2 é uma promessa de Deus derramando o Espírito Santo sobre a Bela, sobre os filhos e as filhas, sobre os servos e as servas. Queridos, o que Deus vai fazer nos próximos dias, e biblicamente nós estamos lendo, expondo as Escrituras, isso é ser comunidade profética, não é ficar profetizando o que está da nossa cabeça, não, é olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus quer fazer nos nossos dias e submeter a isso. E o que Deus quer fazer nos nossos dias não é o avivamento das plataformas, é o avivamento das nossas casas, das nossas mesas, onde nós vamos querer viver comunhão uns com os outros, onde nós vamos querer fazer o que a Ellen disse, dar um abraço, simplesmente porque eu amo você, porque nós somos parte do mesmo corpo, igreja, vivemos isso, e isso que vai permanecer, são os relacionamentos, amém, queridos? Amém. Você está aí? Sim. É o que Deus vai fazer nos nossos dias, e hoje é dia de lembrarmos disso, do tempo que nós estamos, que o Espírito Santo venha nos encher, nos capacitar a não desistir da vontade de Deus, do plano de Deus, amém? Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar.
você quiser fechar seus olhos, você pode fechar. Reflita sobre isso, sobre o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus para nós nos nossos dias é atrair o nosso coração para Ele, é nos encher com a sua presença, é se relacionar conosco. O desejo de Deus para nós é de fortalecer os nossos relacionamentos, as nossas vidas, as nossas casas, as famílias. Hoje, dia de Pentecostes, é dia de nós lembrarmos disso, que o que nos capacita não é a nossa força, mas é a pessoa do Espírito Santo. Querido, ousa convidar o Espírito Santo a se derramar mais sobre você. De uma forma simples, comece a orar no seu lugar. Espírito Santo, eu quero me encher hoje. Eu quero ser cheio. Eu quero mais do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família. Queremos te dar espaço, Espírito Santo de Deus, nas nossas agendas. Queremos nos relacionar com o Senhor. Revista-nos, Senhor. Revista-nos, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. O Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é quem nós desejamos. Desejamos mais da Tua presença. Queremos ser cheios. Famílias cheias, jovens cheios, homens e mulheres cheios. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Queremos vir para a igreja, reuniões coletivas para nos enchermos do Espírito juntos, enchermos da Tua palavra, enchermos da expectativa do Senhor, enchermos dos anseios do Teu coração. Senhor, encontre em nós esses corações, como os discípulos em Atos 2, que desejavam ser cheios do Senhor, desejavam viver coisas novas, com a expectativa do novo do Senhor, Deus. Com relacionamento, nós queremos ter expectativa do que o Senhor pode fazer nas reuniões, do que o Senhor pode fazer nos nossos encontros, do que o Senhor pode fazer na nossa cidade. Senhor, do que o Senhor pode fazer agora, Senhor, do que o Senhor pode fazer através do Teu corpo, da igreja, daquilo que o Senhor pode fazer através de cada irmão, de cada irmã. Senhor, revista todos, Senhor, assim como em Atos 2, todos foram cheios do Espírito, todos foram cheios do Espírito. Senhor, vem, mais uma vez, Senhor, nós queremos mais do Senhor, Deus. Libera os Teus dons sobre a igreja, Espírito Santo. É o Senhor que capacita, é o Senhor que nos capacita para perdoar, é o Senhor que nos capacita para amar, é o Senhor que nos capacita para perseverar, é o Senhor que tem dom, que traz o fruto da alegria. Senhor, é o Senhor que nos capacita com mais alegria hoje. Libera, Senhor, para aqueles que estão precisando de um ânimo novo, refrigério para a alma, para o interior. Aquele que está precisando do Teu amor, Senhor, derrama mais o Teu amor agora.
agora sobre nós, Senhor. Choracatatatatatatata. Choracatatatata. Espírito Santo, vem com a tua paz. Vem com a tua paz sobre a igreja, Senhor. Traz a tua paz que excede todo entendimento, a paz nas emoções, a paz nos pensamentos. Choracatatatata. Traz os anseios do teu coração para nós, para as nossas vidas, para a nossa semana. Queremos nos relacionar com você, ó Espírito Santo de Deus. Aumenta hoje a nossa percepção da tua presença, da prática da tua presença na vida da igreja, Senhor. Nos faça perceber o Senhor trazendo direções. Libera dom, Senhor. Dom, Senhor. Dom, Senhor, sobre a igreja. É o Senhor que vai nos capacitar. É o Senhor que nos capacita, Senhor. Renova, Senhor, a nossa fé hoje. Queremos sair daqui renovados, Senhor. Renova a nossa fé, Senhor. Renova, Senhor. Renova a esperança, Senhor. Renova, Senhor. Choracatatatata.